você tiver um tempinho, 50 minutinhos, passa lá e assiste. Amém? O tema que nós vamos tratar hoje, Jesus, o alicerce da nossa fé. Jesus é um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus é poderoso, não em qualquer boca, mas na tua boca o nome de Jesus tem poder. Não adianta alguém invocar o nome de Jesus, não adianta alguém falar em nome de Jesus, se não tiver credencial de Jesus para falar em seu nome. É muito interessante porque a Bíblia fala que alguns religiosos viram o apóstolo Paulo expulsando demônios. E certa feita eles viram aquilo e acharam tão extraordinário aquele poder de Deus na vida do apóstolo Paulo, que eles viram alguém ali possuídos e eles foram até lá e disseram: olha, em nome de Jesus a quem Paulo anuncia e prega, sai desse corpo. E aqueles espíritos que estavam sobre aqueles homens avançaram sobre aquelas pessoas, bateram neles, rasgaram todas as suas roupas e eles fugiram nus. Porque não é em qualquer boca que o nome de Jesus tem poder, mas na sua boca há autoridade, porque você é um filho, e como filho ele habita em você, e como filho há poder no nome de Jesus, através da tua oração, através da tua confissão. Nós hoje vamos entender isso, esta base, este alicerce da nossa fé. Nós temos uma fé no Criador, nós temos uma fé no Todo-Poderoso, nós temos uma fé naquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos, pedimos, idealizamos e imaginamos. O nome de Jesus tem poder. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Seria hoje impossível se criar uma base superior, igual à de Jesus. Seria hoje impossível lançar um outro fundamento pelo qual nós pudéssemos construir a nossa vida. É impossível se construir qualquer tipo de base, de fundamento, de alicerce, além do que já foi posto. Já existe uma base, já existe um Salvador, já existe alguém que na cruz do Calvário morreu por mim e por você. Ele é a nossa base, Ele é o nosso alicerce, e é nele que nós precisamos hoje, mais uma vez, aprender, redescobrir, ou apenas ouvirmos novamente, novamente sermos orientados de quem Ele é e do poder que Ele exerce quando Ele age em nossas vidas. Pai, eu te louvo, te exalto e te bendigo, porque eu sei que em Ti nós tudo podemos. Na carne somos fracos, somos falhos, na carne somos inimigos de Deus, mas no Espírito somos a Tua imagem e a Tua semelhança. E no Espírito nós mortificamos os feitos das nossas carnes. No Espírito nós vencemos, porque temos esta fé que vence o mundo. Nós temos esta autoridade do Senhor. E nós queremos hoje, Pai, recordar através da Tua palavra, queremos aprender sobre este alicerce, sobre a vida no Senhor, a fé no Senhor, o que ela é capaz de manifestar em cada um de nós. Fala-nos, Pai, porque nós estamos aqui sedentos, ávidos por ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, viu, ministra? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosa família espiritual. Parece que é clichê, nós falarmos que Jesus é a base, que Jesus é o alicerce das nossas vidas. Mas o fato é que Ele é, e é importante sempre nós falarmos isso. É sempre muito importante você validar
este sentimento. É importante você validar isso na sua mente e no seu coração. Porque a nossa fé, ela tem uma razão, ela tem uma causa, ela tem um motivo. A nossa fé está em Jesus. Por quê? Porque Ele é o Messias, aquele que veio, que morreu por mim e por você numa cruz. É aquele justo que morreu pelo pecador. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que o Verbo era Deus, ou seja, Emanuel, Deus conosco. Deus se faz carne, Ele vem em forma de filho, Ele cumpre os 613 mandamentos e ordenanças da lei, morre no meu e no seu lugar. E a partir dele, nós podemos edificar uma vida na qual nós podemos fazer planos, na qual nós podemos ter a esperança da vida eterna, do qual nós temos a certeza de que somos guardados pelo Senhor, a certeza de que o nosso corpo é um depósito do Espírito Santo de Deus. Somos um vaso de barro, mas esse vaso de barro abriga a excelência da glória de Deus. Então, é nesta fé nele que nós podemos edificar as nossas vidas. Então, eu comecei aqui falando, né, que existem diversos tipos de bases e alicerces e fundamentos de diversas doutrinas e religiões espalhadas pelo mundo. Há, sem dúvida nenhuma, diversas religiões pelo mundo afora, pelo mundo todo, onde as pessoas, né, atribuem a sua divindade, atribuem a sua fé e ali fazem desta divindade a razão do seu viver e a razão do seu crer. Alguns creem em tantas coisas que nós observamos por aí, né? São tantas doutrinas, são tantas coisas, são tantas religiões que surgiram a partir dos séculos, mas nenhuma dessas divindades é como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sem Jesus, ou seja, sem Ele, não há fé. Porque a fé, ela só tem uma causa, ela só tem uma razão, Jesus. Jesus é a razão de nós crermos. Jesus é o motivo da nossa esperança. Por isso a Bíblia diz assim, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, sem Ele, sem Jesus, o que acontece? A vida se torna vazia. Eu percebo que diversas pessoas em diversas religiões, credos e etc., elas buscam preencher um vazio que existe na alma delas, um vazio espiritual. E as pessoas tentam preencher esta lacuna, né? Seja com diversas questões. Por exemplo, eu vejo pessoas que, eu já ouvi isso uma vez na internet, achei muito interessante, uma moça disse assim, eu não saio de casa, e ela falou com muita convicção, eu não saio de casa sem antes ver o meu horóscopo. Todos os dias eu vejo o meu horóscopo, e de acordo com o meu horóscopo eu me visto, de acordo com o meu horóscopo eu saio para trabalhar. E na verdade a gente sabe que isso é uma vida vazia. É alguém que apoia a sua esperança, a sua fé em algo vazio, que não tem razão, que não tem sentido nenhum. Existem diversos tipos de seitas, né? Diversos tipos de situações envolvendo a fé das pessoas. Uma delas, por exemplo, hoje você vê a pessoa quando está com um vazio, está com um problema, não sabe resolver o problema, e às vezes tem uma amiga ali que fala, olha, eu tenho uma senhora que ela corta a carta, ela joga a carta, ela lê o tarô, os búzios, é uma pessoa muito espiritualizada, se nós formos a ela, olha, ela vai lhe trazer a resposta. E é muito interessante que as pessoas às vezes vão, né, pagam para passar por uma consulta como essa, se sentem até satisfeitos e satisfeitas com aquilo que ouvem, porém, passado um pouco, vem logo o vazio, porque aquilo tudo é apenas uma coisa fantasiosa, para não falar, né, ou melhor dizendo, maligno, né, porque não tem realmente respaldo de Deus, pelo contrário, é contra os princípios da palavra de Deus. E aí você vê pessoas que também vão em busca de outras coisas, se não vai a uma cartomante, se não vai a uma leitura de búzios, algumas pessoas buscam outros fundamentos, outras coisas. O que eu quero te dizer,
que o único intuito dessas pessoas é preencher um vazio que está na sua alma, um vazio espiritual. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O único que pode preencher o vazio nas nossas vidas se chama Jesus Cristo. Ele é quem ocupa o lugar que está vazio na vida de cada um dos seus filhos. Não há quem possa preencher este vazio. Há algumas sensações de preenchimento, há algumas sensações de bem-estar, né? Porque quando você vai a determinados lugares, obviamente você vai ouvir aquilo que você gostaria de ouvir, né? Você vai ouvir algumas coisas que vai trazer ali uma certa paz temporária à sua alma, mas isso não é verdadeiro. Então, o único que pode preencher todo e qualquer vazio na existência humana, na existência de todos nós, se chama Jesus Cristo, nosso Senhor, único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E por que é importante nós termos este vazio preenchido? Porque todo vazio na existência humana, ele será preenchido por algo, porque nós temos a necessidade de sermos preenchidos. Todos nós temos esta necessidade. Se você não se preencher de algo bom, com segurança com certeza você vai se preencher de algo ruim. Por exemplo, se a sua mente está vazia, seguramente ela vai ser preenchida por algo. Você vai colocar algo na sua cabeça, alguns vão se inculcar com algumas coisas, alguns vão deixar os ciúmes tomar conta, outros vão permitir que o medo tome conta, outros vão se deixar levar pela angústia, pela ansiedade, pela depressão. Ou seja, tudo que está vazio, de alguma forma vai ser ocupado por algo ou por alguém, ou por algum sentimento. Então, quando nós temos que fazer esta análise, esta reflexão, quando nós começamos a perceber que a nossa mente está perturbada, que o nosso coração está aflito, nós não estamos sabendo lidar bem com as questões da vida, não estamos sabendo lidar com os problemas do dia a dia, seguramente, o que está preenchendo a tua vida, este vazio na sua alma, não é Jesus. O que está preenchendo este vazio dentro do seu coração são outras questões, são outras coisas. Por isso é importante nós deixarmos Jesus ocupar o lugar que é dele. Há um lugar que é dele, e esse lugar tem que ser ocupado por ele. Obviamente ele habita em você, obviamente o seu corpo é a morada de Deus. Quando eu digo preencher este lugar, é preencher este vazio nos seus pensamentos, preencher este vazio nos seus relacionamentos, preencher este vazio. Por isso lá em João, no capítulo 4, versículo 14, Jesus diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, ele tem uma água. A água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele presta atenção nessa palavra, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus disse, olha, quem beber de mim, quem beber desta água, quem estiver preenchido por mim, nunca mais terá nele um vazio. Então esse vazio que as pessoas têm, esse vazio que tem permeado a mente de milhares e milhares de pessoas. Como que isso é preenchido? Através da nossa vida com Deus. Ele é a base. Se nós tirarmos a base das nossas vidas, que é Jesus, há um vazio, há um buraco que nós vamos cair nele. É importante nós termos esta compreensão. Por quê? Porque nós lidamos todos os dias com situações adversas, com temporais, com problemas que surgem do nada, porque o temporal é algo que vem do nada, surge do nada, é um problema. Além dos problemas que você já acumulou durante a vida, lutas, situações que você já enfrentou, algumas você venceu, outras você perdeu, situações que você agiu de forma correta, outras que você foi muito carnal e agiu de forma equivocada, você vem acumulando tudo isso durante a sua vida. Fora tudo isso, vêm os problemas que surgem diariamente, um problema que surge do nada. Como eu lido com isso? Eu tenho que estar preenchido. Por isso, amados, um relacionamento com Deus, né, é importante,
para nós preenchermos este vazio. Nós temos que nos envolver com a palavra do Senhor. Porque o alicerce das nossas vidas, da nossa fé, que é Jesus, como que nós nos relacionamos com Ele? Através da palavra. Eu vou te explicar por que a palavra de Deus ela é importante. Eu vou te mostrar porque as pessoas perguntam, o que vocês vão fazer na igreja? Qual que é a importância de ir na igreja, amados? Se uma pessoa, vou dizer uma coisa para você, se alguém fica sem ter comunhão, hoje, graças a Deus, temos a internet, né? Mas, mesmo assim, se alguém deixa de assistir um culto, deixa de se envolver com a palavra, a sua mente fica vulnerável. Você vai começar a perceber que você não vai mais pensar de forma espiritual. Você não vai pensar mais conforme as coisas de Deus. A sua metodologia de pensamento se torna racional. O seu método de resolver problemas se torna pura e simplesmente razão, lógica e emoção. Por que é importante eu estar envolvido com a palavra, bispo? Porque a palavra vai me fazer pensar, a palavra vai me fazer agir, a palavra vai me fazer tomar as decisões em conformidade com a vontade de Deus. Esta é uma coisa que você não pode nunca esquecer na sua vida. Você tem que guardar isso. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, como nós desenvolvemos, por exemplo, uma mentalidade vencedora? Quando nos envolvemos com a palavra de Deus. Como é que eu vou ter uma mente, bispo, ativa, para ter uma resposta coerente, para tomar uma decisão acertada na vida? Como que eu vou agir? Sabe, eu lido com muitas questões, muitos problemas, coisas dramáticas acontecem na minha vida o tempo todo. Como eu vou resolver isso? Quando você está com a sua mente na palavra, automaticamente a palavra de Deus vai mover o teu cérebro, para você entender de forma lógica, vai mover os seus pensamentos, vai mover a sua emoção, vai mover a sua fala, vai mover o seu modo de agir. A palavra de Deus em você vai tomar por você a decisão acertada que você precisa ter na vida. Ao contrário disso, quem vai assumir o controle do volante, quem vai assumir o controle da direção, quem vai assumir o controle da sua vida, vai ser a sua lógica, a sua razão, a sua carne ou qualquer outra coisa. Então, e aí a gente vê pessoas na obra de Deus que, por não terem esta base, este alicerce, na hora de tomar uma decisão, tomam decisões equivocadas. Por que há tantas pessoas hoje passando por muitos dissabores na obra de Deus? Por que há hoje, amados, eu vou falar para vocês, de verdade falo com temor e tremor no meu coração. Eu estou assustado com o que está acontecendo com esta geração atual. Quando eu digo geração, são pessoas com 40, 50, 60 anos, mas que estão vivendo esta geração. Como eu estou assustado, como as pessoas estão com questões emocionais, problemas emocionais dilacerados, pessoas que não sabem lidar com problemas, não sabem o que fazer. Por quê? Por que isso está acontecendo de forma avassaladora? Porque as pessoas se distanciaram de Deus. As pessoas se distanciaram da vontade de Deus, se distanciaram dos conselhos de Deus, se distanciaram da vontade do Senhor e se esqueceram que elas só estavam de pé porque havia uma base chamada Jesus e a fé nele é que dava suporte e estrutura para aguentar. Por que hoje eu vejo pessoas dizendo assim, eu não aguento mais, eu vou jogar a toalha, eu não aguento mais, eu vou jogar o tapete, dá vontade de abrir um buraco e sumir, se eu vontade de pular de uma ponte e acabar com tudo. Por que as pessoas estão assim? Hoje de manhã eu falava com uma irmã, ela disse, bispo do céu, tem uma moça aqui, é um rapaz, eu não sei bem, sem roupa, está na ponte, acho que vai pular. Você veja como o ser humano está angustiado, como as pessoas estão. Por quê? Por que as pessoas estão vivendo assim? Porque não há uma base. E a base é Jesus. Se nós deixarmos de levar esta base para as pessoas, se nós deixarmos de anunciar, quem é que vai anunciar? Amado, há uma guerra hoje no mundo.
Sabe, eu vi agora há pouco um senhor falando, um pastor que é vereador no estado de São Paulo. Eu vi agora há pouco uma live dele, ele dizia assim, olha, as coisas estão difíceis porque nos Estados Unidos todas as universidades são universidades particulares. Né? As grandes, Harvard, essas grandes universidades, Michigan, todas elas. E as pessoas que não têm condição de pagar uma universidade como essa, elas entram por uma bolsa de esporte. Então, praticam um esporte e vão lá e conseguem uma bolsa. E aí, hoje, por conta de algumas leis, ou seja, um homem que ele não se identifica com o seu gênero masculino, ele assume uma identidade feminina, e aí ele chega na universidade e diz, não, mas eu não sou homem, eu sou uma mulher, e eu jogo voleibol. E eu quero uma bolsa, porque eu sou uma boa jogadora de futebol. E aí, coloca um homem, né, que não se identifica no seu gênero masculino, que ele acha que é uma mulher, e aí ele vai e ocupa a vaga de uma mulher na universidade. E a mulher, mais uma vez, está sendo excluída. Mais uma vez, a mulher é punida. Mais uma vez, a mulher é posta de lado. Agora, não por causa porque o homem é machista, mas por causa de uma ideologia. Então, a base que é Jesus, o princípio de tudo, está sendo retirado. E quando nós retiramos a base que é Jesus, quando nós tiramos o princípio que é Jesus, que é a razão da nossa fé, é a razão de nós crermos, né, de termos esperança na vida eterna, quando isso é removido, o que sobra, amados, é o fundo do poço, são pessoas na ruína. Então, é importante você, que é um filho de Deus, uma filha de Deus, entender que se você tirar os pés da base, do alicerce que é Jesus, você não vai aguentar, você não vai suportar, porque a pressão do mundo sobre as nossas vidas é muito pesado. A pressão que o mundo exerce, que as pessoas exercem contra as nossas vidas, é muito pesado. Sabe que a palavra de Deus chega a dizer que o maior inimigo do homem são os da sua própria... Da onde? Não fala alto. Da sua própria... Às vezes o maior inimigo está dentro de casa. Olha o que a Bíblia chega a dizer. Então, se eu não tenho uma base, se eu não tenho alguém para me segurar, né? Se eu não tenho ali um alicerce seguro na minha vida, eu não vou aguentar. É por isso que milhares e milhares de pessoas não estão aguentando. Então, o que eu preciso que você entenda? Nós temos que ser peritos nesta questão da palavra de Deus. Eu estou batendo nesta tecla aqui, estou insistindo com a igreja nesse sentido. Nós temos um curso de teologia. Hoje a bispa falou assim para mim, bem, eu preciso fazer um curso. A bispa está sempre fazendo curso. Ela termina um curso, começa outro, termina um curso, começa outro. Eu estou querendo fazer um curso agora com uma pastora, tal. E ela começou a falar para mim. Ele disse, olha, é um valor X por mês, durante um ano, esse curso, tal. Eu estava ali tomando café da manhã e pensando em casa, eu disse, Senhor amado, o único que faz curso e não cobra somos nós. Nós estamos fazendo um curso, mas nós estamos reformando ali o auditório, com tela como é o nome daquilo, bem? De lousa de vidro, tela multimídia, cenário, para vocês terem a melhor, sabe, plataforma de aula, vai ser transmitido com câmera de última geração. Nós estamos o melhor em termos de produção, para que você possa ter, além do melhor conteúdo, uma boa produção. Não tem um centavo de custo. Por quê? Porque nós estamos investindo na sua vida espiritual. Para quê? Para que você seja perito. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida, que o perito, entenda com carinho o que eu vou dizer, o perito não fica desempregado. O perito não é envergonhado. O perito é honrado. O perito é colocado entre os maiorais. Na vida é assim. Na vida é assim. Quando alguém quer procurar alguma coisa, você vai num perito, sim ou não? Você não vai em qualquer lugar. Se você tem um problema de saúde, o que você faz? Fala, tem um médico conhecido meu, é um carniceiro, é um porcão. Se você for lá,
tem que tomar cuidado, porque se ele tiver, de vez em quando ele está lá meio tomado de um negócio, ou cheira um pó de giz de cera, e ele fica meio maluco. Você vai? Quem aqui vai? Só para eu saber. Quem é mais doido do que esse médico? Não, você vai. Você tem o seu animal de estimação. Onde é que você vai? Você vai aonde? No mundo pet. No mundo pet. O merchan aqui, vamos ver se esse mês, né? Se eu, pelo menos aquela vacina eu não pago, né? Vamos ver. Você não vai no melhor? Eu vejo pessoas que buscam uma especialização. Você busca uma especialização porque você quer ser o quê? O pior na sua categoria? Não, você quer ser o melhor. Agora, para você se especializar, leva tempo, leva dinheiro, leva tudo. É pesado, é cansativo? É. Mas depois que você se torna perito, ninguém tira isso de você. A Bíblia fala que nós devemos ser peritos na palavra. Provérbios 22, 29. Vês um homem perito na sua obra? Vê um homem que é perito naquilo que faz? Perante quem ele será colocado? Reis. Perante reis será posto. Não entre a plebe. Você quer fazer uma cirurgia plástica? Você vai falar, olha, tem 2 pessoas para te indicar. Tem um, ele é maravilhoso. Olha, esse homem é perito. E tem um outro que assim, eu fui 2 amigas minhas lá, ficou com o nariz torto. Mas sabe, ele é baratinho. Né? Ou não, ele cobra caro. Mas o nariz não fica bom, a boca fica torta, um olho fica para cima, um para baixo. Você vai em qual? Só para saber. Qual? No perito. Porque o perito é colocado entre os reis. O que eu quero que você entenda com isso? Se eu busco na minha vida profissional ser perito para ser colocado entre os reis, eu preciso entender que isso não é diferente na minha vida espiritual. Quando eu adquiro conhecimento, o conhecimento me coloca numa qualidade, numa classificação de fé e de vida inigualável. Quando eu faço do conhecimento o meu modo de vida, porque não é apenas conhecer, né? Porque a palavra de Deus diz que você tem que ser um operoso praticante da palavra. Quando eu faço do meu conhecimento um modo de vida, o que muda? Eu queria caminhar para esses minutos finais falando um pouquinho sobre isso. Bispo, o que muda? Por que é fundamental ser um perito? Porque todas as vezes que você se tornar um perito nas coisas de Deus, você vai ser honrado. Todas as vezes que você se torna um perito nas coisas espirituais, sabendo quem é a tua base, o teu alicerce, algumas coisas vão mudar em você. Primeira delas, você vai aprender a lidar com toda e qualquer situação que surgir na sua vida. Toda pessoa que tem perícia na palavra, que tem fundamento na palavra, que tem alicerce na palavra, a mente dessa pessoa. Deixa eu te explicar. A sua mente, ela naturalmente vai encontrar solução e respostas para toda e qualquer situação ou problema que surgir na sua vida. Abrir um parênteses. Não é solução lógica, não é solução humana, não é solução da carne, não é solução porque você acha que tem que ser assim. É uma solução dirigida, guiada e direcionada por Deus. Deus passa a dirigir os seus passos. A palavra é como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Você vai enxergar aquilo que você não enxergaria se os seus olhos não fossem iluminados pela palavra. Você vai perceber aonde aquilo vai te levar. Você vai perceber se aquele caminho é um caminho bom e direito ou se é um caminho de morte. Você vai começar a perceber isso. Amados, nós nos relacionamos dia após dia com pessoas. A palavra nos habilita para nós termos relacionamentos saudáveis. A palavra nos habilita para nós termos equilíbrio. A palavra nos equilibra para nós termos controle emocional. Então, olha a importância. Eu não sabia disso, mas é verdade, isso é fato. Você não vai ver alguém que tem um envolvimento com a palavra, amados. Rara algumas exceções, porque somos humanos e todos temos uma carne, mas raras vezes você vai ver alguém que tem equilíbrio na palavra e no Senhor, sabe? Não sabendo lidar com questões de relacionamentos, questões emocionais, é difícil. Por quê? Porque o que controla a vida dessa pessoa é o Espírito. Por isso a base tem que ser sólida.
Por isso você tem que estar firmado na palavra. A gente tem que se autoanalisar. Eu falei isso na live ontem. A gente tem que fazer uma análise pessoal, uma análise própria. Como? Eu preciso analisar como que eu tenho agido, como tem sido a minha postura, como tem sido o meu comportamento, como que eu tenho lidado com as pessoas. Porque tem pessoas que já não percebem mais, estão uma bomba prestes a explodir. Tem pessoas que não vão aguentar. Por quê? Porque há um peso sobre as costas desta pessoa. Mas quando você tem conhecimento da palavra, o que muda, bispo? Bispo, pera, vamos lá. Eu tenho um problema de ordem familiar, o mundo desabou na minha cabeça, eu estou com um problema financeiro, estou com um problema no trabalho, parece que tudo conspirou ao mesmo tempo e está sobre os meus ombros. Como que o conhecimento da palavra, a vivência, a prática da palavra vai mudar isso? Vai mudar. Porque quando você vê que tudo está sobre os seus ombros, você vai olhar e vai dizer assim, pera lá, está no ombro errado. Porque Jesus disse para eu lançar sobre ele tudo isso. Porque o jugo dele é suave. O fardo dele é leve. Senhor, eu não tenho condição, capacidade humana de carregar isso aqui. O Senhor pode carregar por mim. Aliás, o Senhor já carregou naquela cruz. Senhor, eu te entrego esse peso. O Senhor me ajuda a lidar com esse problema. Pai, eu preciso resolver esse problema aqui. Esse problema financeiro. Me dá uma direção, me dá um discernimento. Pai, agora eu preciso chegar em casa e eu vou ter que enfrentar toda aquela situação que está acontecendo dentro do meu lar e eu não sei como vou fazer. E Deus vai te direcionar, Deus vai te dirigir, vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento. Porque a nossa fé está alicerçada nele. O problema é que quando nós não alicerçamos a nossa fé em Jesus, nós ficamos em desequilíbrio. De que forma? Você tenta equilibrar tudo e você não tem base. Amados, outro dia eu passei ali pela orla da praia, ali chegando ali quando você passa aqui o morro, você entra ali na Praia dos Sonhos, onde tem aquele restaurante, bem, que você gosta de ir, eu não te levo, como é o nome dele? O Caiçara. E tinha um negócio ali, ela gosta de ir lá, mas eu não levo. É brincadeira, eu levo sim. Hã? É lógico que eu levo. Todo mundo, eu não vou ficar falando aqui onde eu vou, senão os irmãos vão lá, né, querer que eu pague a conta. E aí, tinha um rapazinho, se eu fiquei com uma inveja dele, ele esticou um elástico, eu não sei o que era aquilo, e ele fazia no elástico, tchum, tchum, ele soltava, batia o popô, tum, subia, ficava, ele andava, ia e voltava. Eu fiquei admirado com a técnica daquele rapaz andando num pedaço de borracha, será que era aquilo, esticado em duas árvores. Aí ele ia para um lado, para o outro, e pulava e saltava. Não sei se ele é de circo, não sei, um negócio extraordinário. Ele estava ali, né, tirando onda, como se diz no popular. Só que o que acontece é que existem diversas pessoas em cima de um elástico daquele, tentando equilibrar a vida, equilibra o casamento, as contas, o problema e não sei o quê. Você não vai conseguir. Se você não tiver numa base sólida, você não vai sair do lugar, você não vai chegar a lugar, alguma coisa vai cair, alguma coisa vai arrebentar, em algum momento você não vai suportar. Por isso que o alicerce da nossa fé é Jesus. Por isso é importante nós desenvolvermos uma vida espiritual. Por isso é importante ter a palavra, para a palavra controlar as suas emoções. Senão você não vai aguentar. Bispo, por que é importante estar na igreja? Por que às vezes a gente fala isso? Olha, não deixe de congregar, venha para a igreja. Eu falava isso esses dias. Parece que às vezes a gente quer... Eu não quero pôr peso em ninguém, amados. Você acha que o meu chamado é para eu poder ficar perturbando a vida dos outros? Eu não sou um perturbador de ninguém. A minha vida é para ser bênção. Se eu puder ser bênção na vida de alguém, eu vou ser. Se eu não puder ser bênção, eu me retiro, porque eu não vou atrapalhar a vida e o caminho de ninguém, a vida de ninguém. Isso não é o meu chamado. Meu chamado é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor através de Cristo. Essa é a razão do meu viver, esse é o meu chamado. Então, o que eu posso te orientar nessa hora? O que eu quero te trazer? A importância de nós estarmos envolvidos com a palavra. A igreja, ela é importante, sim senhor, sim senhora. Tudo isso que aconteceu no mundo todo, a gente percebe que a igreja foi atacada, a igreja não pode funcionar, e tantas outras coisas que foram atacadas também, obviamente, mas a comunhão. Eu recebi de uma irmã da igreja, eu não sei se foi da minha irmã, se foi da minha cunhada, é tanta gente, a questão do abraço. Vocês já viram um abraço, quando você dá um abraço numa pessoa, geralmente a média de um abraço, sabe quantos segundos são um abraço? Um abraço dura 3 segundos, vocês sabiam disso?
No máximo 3 segundos. 1, 2, 3, você abraça. Mas quando, cientificamente comprovado, quando você abraça alguém por mais de 20 segundos, você abraça, o abraço, ele é terapêutico. Depois de 20 segundos abraçando alguém, automaticamente você consegue acalmar o coração de uma pessoa. Já viu quando alguém está chorando muito, está aflito, você abraça, e a pessoa começa a chorar, e você abraça, e você fica abraçado por 20, 30 segundos, e aquilo vai acalmando de certa forma, porque a pessoa sente-se protegido. O abraço é terapêutico. O abraço foi tirado. Nós não podemos nem tocar nas mãos uns dos outros. Vocês vão, nós estamos vivendo isso ainda. Eu me recordo de uma época, no início do ano passado, que você tinha que dar o pé para as pessoas. Chegava num lugar, chegava aqui na porta da igreja, era um negócio esquisito. O irmão dando o cotovelo, o irmão que não dava nem a mão. A comunhão foi quebrada. O afastamento da igreja, o afastamento da palavra. Eu louvo a Deus todos os dias por nós termos a internet, e já vínhamos com uma estrutura de internet que conseguimos entregar a palavra para quem estava em casa. Mas por que a igreja é importante, bispo? Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nossa visão se torna apurada, limitações são removidas, habilidades são desenvolvidas pela palavra. Você se torna perito, você se torna habilidoso através da palavra. Você tem uma visão apurada. Sabe que muitas limitações vão ser removidas da sua vida? Limitações são removidas através da palavra. Por quê? Enquanto você ouve a palavra substitui o medo pela coragem. Enquanto você ouve a palavra substitui a vontade de morrer pela vontade de viver. Enquanto você está ouvindo a palavra, ela vai ativando a sua fé, o seu mau humor é transformado pela alegria que vem do Senhor. Enquanto você está ouvindo a palavra, situações, circunstâncias adversas, sabe, angústia, vão sendo removidas do seu coração. Seguramente por você ter estado hoje aqui ou pela internet, esta palavra já vai levar você para casa diferente. Você vai olhar para as coisas de forma diferente, seu coração já vai ter um alívio, você já vai ter uma esperança nova a partir de hoje por causa desse culto. Então, a questão da paciência, a sua paciência é transformada. O mau humor é removido. Você vai ter sabedoria para lidar com qualquer tipo de problema. A palavra vai te habilitar para lidar com pessoas, com questões familiares que são hoje o motivo de maiores doenças emocionais na face da terra. Os grandes problemas hoje são de ordem emocional, ou começaram na infância, ou começaram em algum período dentro da sua adolescência, ou num casamento, ou num relacionamento com familiares. Traumas, problemas. A palavra, ela vai ajustando. Por quê? Porque ela te ensina a olhar para as pessoas e amar o próximo como a ti mesmo. Ensina você a perdoar. A palavra ensina você a não julgar. A palavra ensina você a olhar com um olhar de misericórdia. Esse é o poder da palavra de Deus. E o que nós precisamos entender é que sem esta base, sem este alicerce, nós estamos perdidos. Por isso a igreja é essencial. Por isso a igreja é fundamental. Por isso é importante aplicar a palavra diante, por exemplo, de uma má notícia. Quando uma má notícia chega, a nossa confissão tem que ser a da palavra. Quando chega uma má notícia, Ave Maria, meu padrinho, pai de Cícero, agora desgraçou de vez. É assim? É assim? Minha Nossa Senhora, é assim? Não. Quando vem a má notícia, fala, está repreendido em nome de Jesus, se levantou para cair, pai. Aí você vai para a palavra, aí você é perito, fala, Senhor, eu não recebo isso na minha vida, pai. Eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor é o bom pastor, eu sei que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ou seja, você é dirigido, uma vez que eu deixo o medo assumir o controle, uma vez que eu não estou na palavra, a minha lógica assume o controle, uma vez que eu não estou na palavra, quem vai dirigir a minha vida é o medo, é os maus pensamentos, e vai me dirigir para um abismo. Quando eu faço o oposto disso,
eu vou pôr a palavra, eu vou agir com a palavra, eu assumo o controle e aí eu venço. Eu queria, nesses 3 minutinhos finais que eu tenho, dizer uma coisa para você. Quando você deixa, amados, a palavra de Deus assumir o controle da sua vida, a palavra de Deus tira você do chão e te leva para o céu. Quando você deixa a palavra de Deus assumir o controle da sua vida, a palavra de Deus te tira da miséria e te leva para a prosperidade. Quando você deixa a palavra de Deus assumir o controle da sua vida, ela remove o medo e te dá um espírito de ousadia, de coragem e de fé. Quando você deixa a palavra de Deus assumir o controle da sua vida, tudo à sua volta muda. Sabe o que acontece? Você passa a ter sonhos que você não tinha. Nós falávamos ontem na live, né, bem? Tem pessoas que não sabem falar, que não sabem se expressar. E eu falei ontem, né, do que eu trato às vezes dentro de um consultório, porque chega uma pessoa, e como que nós fomos ensinados, a nossa geração, eu tenho 45 anos, a minha geração, eu fui ensinado assim. Se o meu avô, na época que eu morei com o meu avô na Bahia, o meu avô estava ali falando, eu falava, ô vô, ele, psh, psh, cala a boca. Era assim. E aí dali a pouco, falou, ô vô, psh. E se eu apanhasse, levasse um tapa e chorasse, ele falava, entope, 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 entope. Não podia chorar. Se você falava, cala a boca. Se você apanhava, entope. E a gente foi reprimido e a gente aprendeu a não se comunicar. E nós crescemos num mundo onde a comunicação é fundamental. E aí você vê mulheres chegando num casamento, elas não sabem se comunicar. Você vê uma pessoa lidando com um problema, ela não sabe se comunicar. Ela não sabe falar, não sabe o que vai dizer e se calam. E todas as vezes que alguém se cala, você adoece. Todas as vezes que alguém se cala, você fecha o problema dentro de você. E aí vai vir talvez um câncer, pode vir uma gastrite nervosa, uma úlcera, problema de pressão, ou como uma irmã disse ontem na live, eu tive um AVC por conta de questões emocionais. Então você entende como às vezes a gente, por falta de comunicação, bispo, o que isso tem a ver com a palavra dá voz à sua fé. A palavra faz você falar, você vai articular a sua mente de tal forma que você vai ser transformado. Muitas pessoas dizem assim, eu estou dizendo isso, amado, de experiência, tanto na minha vida ministerial e profissional, da pessoa diz assim, eu sou tímido, eu sou muito tímido. E você fala, você é tímido, eu sou muito tímido. Mas você faz isso, faço, você faz isso, faço, você faz isso, faço, faz isso, faço. Então você não é tímido. Alguma coisa reprimiu você. O tímido você não é, porque o tímido não é um comportamento de alguém que é tímido, mas porque passou por tantas coisas na vida, não aprendeu a se comunicar, você se cala. A pessoa não tem voz. O que eu quero te dizer é que a palavra de Deus, ela sabe o que ela faz? Te dá voz. Te dá coragem, quando você não tem coragem de falar a palavra, te dá um espírito de ousadia e você fala. A Bíblia diz que você abre a tua boca e Deus enche, Deus coloca a palavra certa nos seus lábios, e aí quando você fala com autoridade, você fala com poder, e você gera cura para as pessoas e cura para a sua alma. O que eu quero que você saiba é que você precisa estar envolvido com a palavra, porque ou nós vamos usar na nossa vida duas coisas, amados, ou nós vamos usar a palavra de Deus, ou nós vamos usar a nossa razão, a nossa lógica e a nossa humanidade. Ou nós vamos agir pelo Espírito, ou nós vamos agir pela carne. Ou nós vamos crer em Deus, ou nós vamos crer em diversas teorias de deuses. Ou nós vamos ter Jesus como firme fundamento da nossa vida, ou nós vamos andar em areia movediça e não vamos estruturar e segurar nada. O que eu quero que você saiba, para nós sairmos daqui hoje em paz e seguros, é que você tem uma base. Você não precisa construir uma base, você já tem uma base. O que você precisa agora é construir a sua vida sobre a base. A Bíblia fala isso nesse mesmo texto. O que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. E aí manifesta vai se tornar a obra de cada um, porque um dia o fogo passa. Você sabe que nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma responsabilidade muito grande.
Hoje aconteceu uma coisa, eu queria encerrar falando sobre isso. Eu hoje fui para a academia de bicicleta com meu filho. E o Gabriel fez aniversário, eu dei para ele uma bicicleta elétrica, desta que não pedala. E a gente estava indo para a academia e de repente eu estava indo e ele estava indo comigo, me acompanhando hoje de manhã, estávamos indo e veio um cachorro grande, começou a correr atrás de mim para me pegar e eu corri na frente. Quando eu me dei conta, eu olhei e disse, espera lá, meu filho está aqui atrás. E eu larguei aquela bicicleta, soltei e o cachorro desse tamanho veio e eu fui para cima dele. Quando eu fui para cima dele, o dono começou a gritar, não, ele não morde, ele não morde. Eu fui me atracar com o cachorro, ele veio para cima de mim, eu peguei um pedaço de madeira, o instinto de pai. Porque na hora eu falei, meu Deus, eu deixei meu filho para trás. Um pai não deixa um filho para trás. Eu tenho responsabilidade com os meus filhos. Veio o dono do cachorro enorme, segurou o cachorro. Ele não morde, ele não morde. Falei, meu senhor, estou pegando meu filho. Peguei meu filho e falei, vamos embora. Não respondi nada. Para eu não ser mal educado, vamos embora, meu filho, vamos embora. Senhor, o cachorro daquele tamanho, né? Atacando gente na rua, tinha que estar preso, sei lá, ou com uma focinheira, não sei. Falei, senhor, vamos embora, meu filho, vamos embora. E eu fiquei pensando nisso, a responsabilidade que a gente tem com os nossos filhos. Na educação dentro de casa, nos limites, na proteção. Como que a gente protege um filho? E Deus falava muito isso comigo hoje quando eu vinha para a igreja. A maior forma de você proteger seu filho é a forma bíblica que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Sabe por quê? Porque quando você ensina uma criança no caminho em que deve andar, um dia você não vai estar para proteger seu filho, entenda pelo Espírito, por favor, de um cachorro ou dos problemas que este mundo vai trazer sobre os seus filhos. Um dia seu filho vai crescer, vai ser marido. Um dia sua filha vai crescer, vai ser esposa. E como que ela vai lidar com as questões do casamento, da família? Ensina a criança. Desde criança a gente tem que inculcar a palavra. Gente, eu queria dizer do fundo do meu coração, se tem uma coisa importante que nós temos que guardar, e a palavra de Deus manda guardar, é a palavra no nosso coração. É o nosso bom tesouro, a nossa riqueza preciosa. Sabe? Constrói essa vida com Jesus. Começa a fazer uso da palavra na sua vida, no seu dia a dia, em tudo que você vai fazer. Começa a fazer uso da palavra, sabe? Eu quero que os meus filhos me vejam dessa maneira. Eu quero que os meus filhos, quando falem de mim, falem, meu pai é alegre, meu pai é divertido, meu pai é isso, meu pai é aquilo, mas meu pai não abre mão de orar em casa com a gente, meu pai não abre mão na mesa, ele fala, para a batatinha aí, tira da boca, vamos orar primeiro, vamos orar. Se a fome é grande, usa da intimidade que tem com Deus, mas usa da intimidade. De vez em quando eu estou comendo, o Gabriel, eu ponho uma batatinha na boca e ele fala, você orou? Eu disse, usei da intimidade. Isso é para quem tem intimidade. Eu falei, um dia você vai ter intimidade. Se não tem ainda, desenvolva. Você tem um grau de intimidade, o negócio é tão grande com Deus que você faz assim, ele já fala, tá bom, tá com fome, né? Vai, tá tudo bem. Mas é importante a gente ter isso. É nossa proteção, amados. Como é que eu vou proteger a minha família se não for em Jesus? Olha o mundo como é que está aí, gente. Olha o mundo como é que está aí. Hoje de manhã uma pessoa me disse, olha, tem aqui um rapaz, não sei se é rapaz, se é uma moça com o seio de fora. Ele, sabe, vai se jogar de uma ponte. Eu falei, meu Deus do céu. Não sei se vai jogar, se não vai. Olha o mundo como é que está aí. Isso é filho de alguém. A gente não conhece a história, não sabe o que aconteceu. O que levou um ser humano a chegar nesse nível, nesse ponto da vida. Mas é filho de alguém. É filho de alguém. Nós temos filhos, nós temos maridos, nós temos esposa, nós temos família, nós temos a nossa própria vida. Se você não tem uma esposa, não tem filho, mas você tem você. O mundo não vai poupar nada, amado, o mundo jaz no maligno. Então sai daqui hoje em nome de Jesus,
sabendo que você tem que ter essa base na sua vida. Vida espiritual é coisa séria, sabe? A gente não pode abrir mão da nossa vida com Deus, não pode abrir mão das coisas de Deus, porque quando tudo abala, como o mundo todo foi abalado, o que segurou a vida da gente foi Jesus, amados. No meio dessa pandemia toda, o que segurou, nunca imaginei viver isso na minha vida. O que me segurou, vou falar para vocês, foi Jesus. Teve momentos que eu também fiquei abalado, vocês não imaginam. Teve momentos também que eu saí de mim, teve momentos que as coisas aconteceram. Nós passamos por muitas coisas no meio dessa pandemia. Eu, quando fui acometido, a nossa bispa, minha mãe, eu senti a morte da bispa Solange mais do que eu senti a morte da minha mãe. Eu senti mais do que eu senti a morte da minha mãe. Eu saio do velório achando que estou com dengue. Não, eu estava com dengue. E além de estar com dengue, chego no hospital para cuidar da dengue e descubro que estava com Covid. Covid e dengue. Fiquei ruim. Olha, uma luta o tempo todo nos meus pensamentos, eu repreendendo. Tem hora que você não tem força. Tem hora que nós somos humanos. E aí entra aquele momento que você tem que dizer assim: Deus, ainda bem que eu tenho você. Teu jugo é suave, teu fardo é leve. Está aí, Senhor, a minha vida é tua, me guia, me dirige, E aí Deus toma conta. Eu queria fazer uma oração com vocês nessa hora. Se alguém está aqui ou pela internet e está dizendo assim: eu estou tão cansado, bispo. Sabe, eu estou com vontade de desistir de tudo. Deus te colocou hoje aqui, nesse canal do YouTube, no Facebook, não sei onde você está, para dizer para você que ao invés de desistir, você pode entregar tudo isso nas mãos dele. Que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Ele não está dizendo que o problema vai acabar. Ele não está dizendo que o mundo vai melhorar. Porque talvez o mundo piore. Mas o que ele vai fazer é te dar forças para poder suportar e vencer esse mundo que jaz no maligno. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, eu sei que em nós, na nossa carne, não habita bem nenhum. Eu sei, porque está escrito na Tua palavra, que quando sou fraco, e todos nós somos fracos, é aí que somos fortes. É quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, é exatamente neste momento que somos fortalecidos. Eu quero nesta hora, Pai, pedir ao Senhor, coloca a Tua mão sobre as pessoas que entraram aqui, ou talvez alguém agora pela internet, que está sem forças para lutar. Talvez alguém que está se equilibrando a vida, equilibrando o casamento, ou está segurando os cacos, os pedaços do que restou da vida, do casamento, e não sabe o que fazer. Alguém com problemas emocionais por questões financeiras, talvez alguém que está vendo um filho sucumbir, talvez alguém que era alguém com futuro promissor e de repente tomou tantas decisões equivocadas e hoje se vê numa situação que não gostaria de estar. O que eu sei que, seja qual for a situação, eu sei que o Senhor é suficiente e amoroso ao ponto de nos ajudar. Estende as suas mãos agora, Pai. Tira quem está na sepultura, tira quem está no buraco, tira quem está sucumbindo à angústia, ao medo, ao pânico, à depressão. Talvez alguém, Jesus, que está sucumbindo à bebida, à droga, a medicamentos para ter paz. Talvez alguém com pensamentos equivocados, pensando em abandonar tudo, até dar cabo da própria vida. Mas hoje eu repreendo isso em nome de Jesus. Porque há um Deus que é por você. Há um Deus que te ama, há um Deus que morreu numa cruz por você. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Ele te chama pelo teu nome.
E ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu responderei. Eu entrarei com socorro, com provisão, e vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Eu vou te dar um novo nome, eu vou te fortalecer, eu vou te colocar de pé. No lugar da tua vergonha, eu vou te dar dupla honra. No lugar da tua vergonha, eu vou te dar dupla honra. No lugar da tua vergonha, eu vou te dar dupla honra. Ele te diz: se quiserdes e me ouvirdes. Ele diz isso através do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Comereis o melhor desta terra. Comereis o melhor desta terra. Deixa Deus entrar com provisão, com providência. Abre o teu coração. Abre o teu coração. Pede socorro, pede ajuda. Se no meio da noite, se no meio da madrugada bater o desespero, se você não conseguir dormir, se ajoelha na beira da tua cama e diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diga: Jesus, me ajuda. Sem você eu não consigo, sem você eu não posso, Jesus. E Ele vai enviar anjos, Ele vai enviar socorro, Ele vai fazer você cair no sono, dormir o sono dos justos. Creia em Deus, porque muitas são as armas do inimigo contra a sua vida, mas maior é o que está em você do que o que está neste mundo. Assim oramos, assim cremos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaramos que a graça, a paz, a misericórdia e o amor nos conduzirá por este restante de semana e até sábado e domingo para 2 grandiosos cultos de louvor e adoração ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.